de dobrar a alíquota para crédito, pessoa jurídica, do MEI, do Simples e das grandes empresas. Foi isso que o governo fez. Olha, esse tema é um tema bastante preocupante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, Leandro, é bastante preocupante, porque o que o ministro Alexandre de Moraes fez com a sua decisão, no final das contas, foi acatar o caráter arrecadatório do imposto sobre operações financeiras. Que bom, obrigada pelo convite, meu caro. Sempre que me chamar, eu vou estar aqui. Olha, esse tema é um tema bastante preocupante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, Leandro, é bastante preocupante, porque ela abre um precedente de reconhecimento de um desvio de finalidade do IOF. Porque o que o ministro Alexandre de Moraes fez com a sua decisão, no final das contas, foi acatar o caráter arrecadatório do imposto sobre operações financeiras. Na decisão que ele tomou, suspendendo as duas decisões, tanto o decreto quanto o decreto legislativo, Moraes chamou a atenção para o volume anunciado, volume de arrecadação esperada anunciado pelo ministro da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, dizendo que aquilo não fazia sentido e que aquilo revelava o caráter arrecadatório. Na sua decisão de hoje, ele diz que não, que o governo federal mostrou que não é assim tanto dinheiro. Então, eu fiquei na dúvida, afinal de contas, se a atitude, se a decisão de dobrar a alíquota para crédito, pessoa jurídica, do MEI, do Simples e das grandes empresas, foi isso que o governo fez, dobrou a alíquota do IOF diário nas operações de crédito das micro, médias, pequenas, médias e grandes empresas no Brasil. Eu nunca ouvi falar que dobrar a alíquota de imposto tem caráter regulatório. Então, a preocupação, e eu estou trazendo aqui a preocupação de tributaristas, de executivos do setor financeiro, porque o ministro acata esse desvio de finalidade num imposto que está ao alcance da mão do governo federal. Portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estreia essa nova modalidade e fica aberta a possibilidade de qualquer outro governo, em qualquer situação, quando as contas não forem fechar, se fazer valer desse caráter que foi confirmado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a grande preocupação. Olhando para a decisão de hoje, nós ouvimos do Pedro Teixeira que há um retorno ali, um recuo, tirando o risco sacado. Pelo menos isso o ministro fez, porque, afinal de contas, o Poder Executivo não pode decidir quem tributar. Essa prerrogativa ele não tem por decreto, é o Congresso Nacional que tem que decidir quem tributar, e a operação de risco sacado, como o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece, é uma operação de compra de recebíveis, não embute obrigação financeira, portanto não pode ser considerada uma operação de crédito. E desde o primeiro decreto assinado pelo governo, aquele que horas depois precisou ser refeito, Leandro, o governo começou a tratar, e publicamente, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação de risco sacado como uma aberração, uma coisa que não podia ser, que era uma elisão fiscal, que era planejamento tributário, que era para fugir de imposto, que não era isonômico. Ora, como tratar uma operação que não é uma operação de crédito como base para a cobrança deste tributo? Então, Leandro, e só mais uma característica dessa decisão de hoje, que também chamou muita atenção, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a cobrança do IOF será retroativa. Portanto, desde o dia em que o decreto foi suspenso, até agora vai ficar da queda do decreto legislativo, da queda do decreto até o dia de hoje, a cobrança de quem fez operações de crédito, pessoa jurídica, operações de câmbio e operações e aportes no VGBL, essas três categorias, quem fez essas operações, e isso é uma conta
bilionária diária das movimentações de crédito diárias no sistema financeiro brasileiro e também com câmbio. E não estou só falando de família que está indo para a Disney, não. Eu estou falando de operações de câmbio para transações internacionais. Então, quem fez e não pagou o IOF porque o decreto legislativo derrubou a decisão do governo, vai ter que fazer a conta porque vai ser cobrado do IOF retroativo. Então, veja, Leandro, a preocupação com a decisão do Alexandre de Moraes. Ele acata o desejo do governo de transformar o IOF num imposto arrecadatório e não regulatório. Ele impõe um custo de crédito sobre o sistema ou o mercado de crédito no Brasil, que não é o banco que paga, é quem toma o crédito. Esse microempresário que toma um dinheiro ali num capital de giro e paga o IOF diário, é ele que vai pagar essa conta. Essa história de justiça tributária com IOF não cabe aqui. E para fechar, Leandro, um último comentário aqui. Obrigada pelo tempo que vocês estão me dando, mas hoje, o Tesouro Nacional publicou um documento que é um documento periódico, que é um relatório sobre contas fiscais. Estou olhando aqui exatamente o nome do relatório, que eu esqueci, agora me fugiu, mas enfim, é um relatório que traz as projeções sobre as contas públicas. E neste relatório do Tesouro Nacional está lá, olha, sem o IOF, a gente não consegue cumprir a meta de resultado primário do ano que vem. Ué, o governo vinha dizendo que era regulatório e o Tesouro Nacional, num documento oficial, diz que sem o IOF a arrecadação não será suficiente para cumprir a meta fiscal? Então, meu querido, estamos aí diante de uma situação que abre um precedente muito grave para o funcionamento do mercado de crédito no Brasil, que já é um mercado muito apertado, muito pequeno, cheio de insegurança jurídica, e agora está aí esse empoderamento do Poder Executivo de usar um imposto que até hoje, dia 16 de julho, foi regulatório, para ser confirmado pelo STF um imposto arrecadatório.